Oi, gente. Então, eu não sei que vídeo gravar, então hoje eu vou falar sobre a ordem de abstração dos personagens de Digital Circus. Primeiro, todo esse ovo que a galinha botou começou em 1900 e alguma coisa, mas aí os personagens chegou em 2000. Então aí chegou todos esses personagens que eram a equipe principal. Aí depois o nosso querido cachorrinho Scrat de nariz laranja foi pra vala, quer dizer, abstraiu. E aí depois quem abstrai é o Ormo, o seu amiguinho. O Scratch abstraiu porque ele ficou louco querendo sair do circo e também porque ele achava algumas pessoas muito estranhas. E o Ormo abstraiu porque ele ficou com saudade do Scratch e porque ele não aceitava seu corpo de tamanduá esquisito. E aí depois esse bichinho feio abstraiu porque ele se achava feio e porque ele viu o povo morrendo. Quer dizer, abstraiu. Aí depois nosso dinossaurinho Spike e nossa querida rata feita de mola, chamada Ratia ou Ratite. Os dois aí eles abstraíram porque eles viram que estava todo mundo abstraindo. E também porque o Bisco, que foi o que abstraiu anteriormente, ele era amigo dos dois. E aí depois a Queen abstraiu porque ela queria sair do circo. E também porque ela ficou traumatizada vendo um por um abstrair diante dos seus olhos. E também porque o Kinger começou a ficar louco por causa da luz. E aí, enquanto o Kinger estava andando para ir para sua cabana de travesseiro para ter um pesadelo e depois enlouquecer e virar uma abstração, enquanto ele estava indo fazer isso, a Agatha espalmou no circo para a felicidade dele. E aí, quando a Agatha estava no meio da aventura, junto com o Kinger, quase enlouquecendo porque não tinha quase ninguém no circo, 3 criaturas novas chegou. Um ciclope rosa com um olho só, porque é um ciclope. Um troço todo estranho que parece uma semente, menina. E sei lá, alguém dentro de uma concha. Aí o ciclope abstraiu porque ele se achava muito feio. E aí chegou um palhaço lesma que era mais feio ainda. Aí o palhaço abstraiu porque quase ninguém queria ser amigo dele. E também porque ele se achava muito feio. E também porque ele era lento pra caramba. Aí aquela concha e aquela semente toda estranha abstraíram pelo mesmo motivo do ciclope. E esses dois não abstraiu só porque eles se achavam feio. Também porque eles estavam cansados do circo. Aí quando a Agatha e o Kinger iam abstrair porque eles estavam sozinhos, o palhaço Kaufman chegou e virou mais ou menos amigo da Agatha e um pouco amigo do Kinger. Eu tava editando agora que eu reparei que os meus áudios não param de cortar. É toda hora aí. E aí a Ribbit chegou no circo e virou um pouco amiga da Agatha e mais ou menos amiga do Kaufman. E tadinha dela, né? Ela perdeu a Copa do Mundo. E aí o nosso coelho feio e bonito, entrou no circo e virou muito amigo da Ribbit, mais ou menos amigo do Kaufman, um pouco amigo da Agatha e achou que era um cara estranho pra caraca. Aí a Gangle entrou no circo e o Jax quis dar o nome dela de Gangle porque ele achou ela da hora. Esse nome da hora, mas o Caim ia dar o nome pra ela na roleta de Fit. Sim, Fit. E aí a Zubon entrou no circo e aí ela e a Gangle começaram a virar um pouco amigas. E aí depois a Gangle virou só um pouco amiga do Jax, assim como ela. E aí um dia antes da Pomni chegar, o Kaufman pediu pro Caim para ele fazer uma aventura que ele tinha que contar piadas pro público, mas aí ele não conseguiu contar e aí ele passou vergonha e aí ele ficou louco e aí ele ficou fugindo de várias alucinações e aí depois ele se trancou no quarto dele, escreveu um monte de palavras saída, ficou louco e abstraiu. E aí depois a Pomni chegou e eu esqueci de falar da abstração da Ribbit. A Ribbit abstraiu porque ela e o Jax brigaram e também porque ela não estava gostando muito das aventuras do circo. Aí em 2018 o Caim enlouquece, aí o circo explode e aí a gente vai ver o que acontece no episódio 9, né? Gabriel do Futuro, se você estiver vendo isso e você já ter visto o episódio 9, comenta como que foi o episódio, sendo que eu aqui no passado nem vou conseguir ver. Então foi esse o vídeo, tchau. Pera. Eu esqueci de falar uma coisa. Tem 2 personagens abstraídos que eu não mostrei, que eram NPCs que o Caim criou por acidente. E aí ele pensou que eram humanos. E eu vou mostrar esses NPCs aqui agora. Acho que já tá mostrando na tela. Então, esses NPCs,
Eles são esses dois aí, esse cara que parece o Lula Molusco e essa menina aí, que parece uma forma geométrica toda bugada. Então, o Caim criou esses NPCs por acidente e achou que eles eram humanos, mas não. Eles só duraram 4 dias no circo até o Caim perceber e deletar eles. E eles entraram no circo na época que todo mundo tinha ido de vala e só sobrou o Kinger e a Queen. Eles entraram alguns dias antes da Queen abstrair. Por isso que quando o Gamigo entrou no circo, o Caim deletou ele e falou pra Pomni que ele não podia ficar no circo, porque o Caim já tinha se confundido antes com quem é humano e quem é NPC. E foi bem antes, há vários anos, eu nem sei como ele se lembra. Aviso: 70% das coisas que foram faladas nesse vídeo são verdadeiras, o resto foi tudo criação da minha cabeça de acordo com os fatos do que foi mostrado na série.